Ter uma ideia brilhante, um produto inovador ou um plano financeiro sólido não é suficiente se você compartilha esses projetos com a pessoa errada. Há milênios, um povo aprendeu essa lição da maneira mais difícil. A escolha dos parceiros define o destino de qualquer empreendimento. Por isso, eles são rigorosos ao selecionar com quem se relacionam, seja nos negócios, na amizade ou até mesmo no convívio familiar. Existem 5 perfis que representam riscos concretos para o sucesso, capazes de arruinar fortunas em pouco tempo. E o mais preocupante é que muitos deles estão mais próximos do que se imagina, talvez na própria família ou entre os amigos mais íntimos. O primeiro tipo a evitar é aquele que vive em constante reclamação. Não importa a situação, sempre há algo ou alguém para culpar: o governo, a economia, o chefe, a família ou até o mundo inteiro. Nunca há soluções, apenas desculpas. A sabedoria tradicional e clara: quem só enxerga problemas acabará por obscurecer as oportunidades ao seu redor. Pessoas bem-sucedidas mantêm distância desse perfil, pois a negatividade é contagiosa. Quem convive demais com alguém assim começa a adotar a mesma postura, vendo obstáculos em vez de caminhos e justificativas em vez de alternativas. E quem passa o tempo se queixando raramente constrói algo duradouro. Um exemplo ilustra bem essa dinâmica. 2 homens decidiram abrir um negócio juntos. Um deles era otimista e focado em resolver desafios. O outro, porém, só sabia apontar dificuldades. O mercado era complicado, os clientes exigentes demais, o momento inoportuno. Após 6 meses, o primeiro desistiu da parceria e seguiu sozinho. 3 anos depois, seu empreendimento prosperava. O segundo continuava esperando o cenário ideal enquanto reclamava das condições econômicas. Há um ditado que resume bem essa diferença: quem gasta energia explicando por que algo não pode ser feito nunca terá tempo para realizá-lo. Para identificar esse tipo de pessoa, basta observar como ela fala sobre a vida. Ela diz: vou tentar ou não consigo porque. Busca soluções ou apenas desculpas. Se em toda conversa há críticas, culpados e injusticas, e sinal de alerta. Associar-se a alguém assim e um risco desnecessário. Segundo o perfil problemático e o gastador impulsivo. Ele pode ter uma boa renda, mas nunca sobra dinheiro. Tudo que entra sai imediatamente: carros novos, roupas de grife, jantares luxuosos, viagens caras. O objetivo é impressionar, não construir. A Tradical adverte: não faça negócios com quem não sabe administrar o que tem. Se uma pessoa não consegue controlar seus próprios gastos, como poder gerir os recursos de uma parceria? Já houve casos em que sociedades foram destruídas por esse comportamento. Um sócio que usava o caixa da empresa para despesas pessoais. Outro que preferia comprar um carro novo a reinvestir os lucros. O gastador pensa no prazer imediato, não no futuro. E essa mentalidade é incompatível com a construção de riqueza. Imagine uma situação simples. Uma sociedade gera 100 mil euros de lucro no primeiro ano. Um dos sócios quer reinvestir metade para expandir o negócio. O outro quer retirar 50 mil para comprar um bem de consumo. O conflito é inevitável e a parceria insustentável. A regra é clara: antes de se associar a alguém, observe como essa pessoa lida com o próprio dinheiro. Se não consegue preservar o que é seu, dificilmente preservar o que é de ambos. Para reconhecer um gastador impulsivo, preste atenção ao seu estilo de vida em relação à renda. Ele vive além das suas possibilidades. Tem sempre os últimos lancamentos, mas nenhuma reserva financeira? Fala mais sobre o que quer comprar do que sobre o que quer construir. Se a resposta for sim, é melhor manter distância, especialmente em projetos conjuntos. O terceiro tipo a evitar é o pessimista crônico. Diferente do reclamar que culpa os outros, o pessimista simplesmente não acredita no sucesso. Para ele, nada dará certo. E arriscado demais. Ninguém nunca conseguiu. O fracasso é inevitável. Ele disfarça seus medos como prudência e sua descrença como realismo. Mas a verdade é que, sem confiança, nenhuma semente é plantada. E sem a cal, nenhum resultado é colhido. Pessoas bem-sucedidas sabem que todo empreendimento exige fé na ideia, no esforço e no futuro. O pessimista não tem essa fé e, por isso, nunca assume os riscos necessários para progredir. E ora ainda, ele contamina os outros com suas dúvidas. Há um princípio antigo que diz: nunca inclua um pessimista em decisões de investimento, pois ele sempre encontrará motivos para não agir. E, dos negócios, a inacal costuma ser o maior perigo. A diferença entre o prudente e o pessimista é sutil, mas crucial. O prudente analisa os riscos para gerenciá-los. O pessimista usa os riscos como desculpa para não agir. Um busca soluções, o outro, razões para desistir e necessário para preservar o que foi construído. A relutância em agir pode ser compreensível, mas a permanência ao lado de quem compromete o progresso e um risco calculado demais. O judeu prudente não ignora os perigos, mas avalia as possibilidades com realismo. Ele distingue entre precaução e paralisia. A primeira reacal diante de uma ideia revela muito.
se o foco imediato recai sobre os motivos pelos quais algo pode dar errado, em vez de explorar como poderia funcionar, há um padrão de pensamento que merece atenção. Quando cada proposta é recebida com uma lista de obstáculos antes mesmo de ser analisada, o sinal é claro. Não se trata de cautela, mas de uma resistência sistemática que, com o tempo, sufoca qualquer iniciativa. Mesmo cuidado deve ser aplicado ao identificar quem age com desonestidade. Não se trata apenas de mentiras óbvias, mas de pequenas distorções que, acumuladas, corroem a confiança. Um indivíduo pode ser persuasivo, até mesmo generoso em aparência, mas os indícios aparecem na forma como trata os outros, como relata suas experiências passadas e como justifica seus fracassos. Exagerar conquistas, minimizar erros, culpar terceiros ou falar mal de antigos parceiros são comportamentos que revelam mais do que palavras. E quando surgem mentiras aparentemente insignificantes, mesmo que justificadas como execuis, o padrão se repete. A desonestidade não é circunstancial e uma questão de caráter. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Comunidades que dependem dela para transações rápidas e eficientes, como o mercado de diamantes, onde acordos de milhões são selados com um aperto de mãos, não toleram desvios. A reputação é tudo. Um único deslize pode excluir alguém de futuras oportunidades. Por isso, a verificação é essencial. Antes de qualquer associação, é preciso investigar, conversar com antigos parceiros, analisar referências e, ao menor sinal de falta de integridade, afastar-se sem hesitar. Outro tipo igualmente perigoso e o invejoso. Ele não deseja o sucesso alheio, mesmo que finja apoiá-lo. O progresso dos outros é percebido como uma crítica implícita, uma evidência de suas próprias limitações. Quando alguém alcança algo, ele busca desvalorizar. Foi sorte, qualquer um faria o mesmo, não foi tal difícil. Quando há um fracasso, há um alívio quase imperceptível, como se a queda alheia o reconfortasse. A inveja não se contenta em não progredir, ela prefere que ninguém o faça. O Talmud alerta para os efeitos corrosivos desse sentimento, que não prejudica apenas quem é alvo, mas também quem o alimenta. A inveja transforma parcerias em competições, colaborações em rivalidades e amizades em ressentimentos. Um sócio invejoso sabotará projetos não para ganhar, mas para impedir que o outro ganhe mais. Ele prefere o fracasso coletivo a ver alguém prosperar além de si. A mentalidade que sustenta o sucesso compartilhado e diferente. A riqueza não é um jogo de soma zero. O êxito de um não diminui as chances do outro. Pelo contrário, cercar-se de pessoas bem-sucedidas eleva o padrão. O invejoso não acredita nisso. Para ele, a vitória alheia é uma derrota pessoal, e ele agirá de acordo com identificar esse tipo exige observar reações. Como ele comemora as conquistas dos outros, com entusiasmo genuíno ou com perguntas que buscam falhas. Como fala dos sucessos alheios, com admiração ou com críticas. A inveja não se esconde por muito tempo, ela transparece em gestos, tom de voz e escolhas de palavras. Uma vez detectada, a distância e a única só local. Em resumo, 5 perfis devem ser evitados: o queixoso crônico, cuja negatividade paralisa, o gastador compulsivo, incapaz de preservar recursos, o pessimista, que enterra oportunidades antes de testá-las, o desonesto, cujas mentiras minam a confiança, e o invejoso, que prefere o fracasso coletivo ao sucesso alheio. Esses tipos causam mais prejuízos do que crises econômicas ou investimentos ruins, pois enquanto é possível se recuperar de um revés financeiro, e quase impossível prosperar cercado das pessoas erradas. A seletividade não é exclusão, mas protecal. Não se trata de fechar portas, mas de garantir que quem está dentro compartilhe dos mesmos valores. O Talmud resume essa sabedoria: diga-me com quem andas, e te direi aonde chegarás. A questão não é apenas saber quem evitar, mas ter a clareza de reconhecer essas pessoas no próprio círculo. Elas podem estar entre amigos de longa data, familiares ou socios atuais. Afastar-se não é fácil, mas é necessário. A necessidade desse distanciamento está diretamente ligada à construção de prosperidade. Não se trata de iniciar conflitos ou confrontos, mas de cessar o investimento de energia, tempo, recursos e oportunidades naquelas relações que não contribuem para o crescimento. A proteção do que se constrói passa, inevitavelmente, pela escolha de um entorno alinhado, pessoas que demonstram confiança, integridade e interesse genuíno no sucesso mútuo. Essa abordagem não se limita a estratégias financeiras, mas abrange a seleção criteriosa de quem participa do processo. A sabedoria reside não apenas em saber como administrar recursos, mas em identificar com quem compartilhá-los. A decisão de preservar o próprio caminho, sem hostilidade, mas com firmeza, e um princípio observado em trajetórias consistentes. Que cada passo dado a partir de agora seja orientado por essa clareza.